Existe um texto bíblico e, na verdade, um grande acontecimento que ainda vai suceder na humanidade, em que a Bíblia ela nos dá um relato que nos últimos dias, segundo a palavra de Deus, no Apocalipse, vai surgir ou irão surgir duas testemunhas. E toda vez que eu vejo falar sobre isso, diz que as grandes testemunhas são reservadas por último dia. Por que está escrita a palavra reservada por último dia? A maioria de nós, inclusive eu, há anos atrás, achava que a interpretação disso seria Enoque e Elias. Porque pela ótica nossa, da humanidade, me parece que eles não experimentaram a morte. Então, seria eles, essas testemunhas do Apocalipse, que iam combater com o anticristo, iam vencer, depois seriam vencidos, e depois deles serem vencidos, ia acontecer deles serem de novo ressuscitados e retornar ao céu, e até que a história do Apocalipse se desenrola. Mas se aquilo que eu afirmava, e que eu vejo vários pastores afirmando, que as duas testemunhas seriam Enoque e Elias, então o sacrifício de Jesus seria em vão. Eu nunca tinha parado para pensar até que eu analisei isso. Por que eu estou falando que é em vão? A Bíblia diz que após o pecado, o homem passou a estar condenado ao inferno. Então, todo homem que nasceu, ele já vinha porque Adão era cabeça de raça, ou seja, ele era a forma. E a forma ficou defeituosa. Todo bolo que foi feito depois daquela forma, que era perfeita, mas amassou, tornou-se defeituosa. Então, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos, é todo mesmo. Se Enoque e Elias não morreram e foram levados para Deus, no caso, vamos supor que eles não morreram, levaram ao céu. Ah, não, mas estão reservados para Deus e aí talvez estão guardados até hoje. Então o negócio é pior, significa que eles passaram por toda a história sem ser afetado com a morte. Então eles são imortais, mesmo nascendo depois da época da morte. Olha como é que o negócio é. Então eles não podem ser as duas testemunhas, porque senão o sacrifício de Jesus seria em vão. Porque Jesus nasceu pela obra do Espírito Santo, porque todo homem que era nascido de homem e mulher, ele já nascia em pecado, já nasce em pecado. Porque, como eu disse aqui, a forma que era Adão já estava condenada. Então a questão de o homem ter nascido de mulher, pelo ato sexual, ele já nasce condenado. Enoque, diz a Bíblia que ele era descendente dos homens, inclusive dos homens maus, como é que pode, geraram Enoque. E a Bíblia diz que Enoque completou 300 anos, teve filho e filho, Deus tomou para si. Elias ainda foi um caso pior ainda, porque Elias, a Bíblia diz que ele era tisbita, ninguém conhecia a genealogia dele, mas era homem nascido de mulher. E se Jesus morreu pela obra do Espírito Santo, para que não tivesse contato com o pecado, porque o sacrifício na cruz só era possível por alguém que não houvesse pecado, um cordeiro imaculado, que era a representação do próprio Cristo, inclusive essa questão dos holocaustos, sacrifícios, foi criada por Deus através da ordenança para Moisés. Então, o que eu quero dizer com você? Eu sei, você, pastor, que de repente deve ter feito que nem eu, pensado que as duas testemunhas eram Enoque e Elias. Mas, olhando para isso, dá para concluir que é Enoque e Elias? Claro que não. E eu te digo por quê. Porque o sangue de Jesus, quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi retroativo. Ou seja, ele morreu para limpar quem viesse de Jesus para cá,
mas também o sangue de Jesus foi buscar lá na queda adâmica e purificou todo mundo que morreu em Deus. Ou seja, inclusive Enoque, inclusive Elias. Agora, que haverá as duas testemunhas, nós não temos dúvida. Agora, eu tenho convicção, baseado nessa visão bíblica, nesses textos claros sobre Jesus, que não é Enoque nem Elias. Por quê? Porque se fosse eles teriam morrido em pecado. Mesmo que ele fosse a testemunha, teriam morrido em pecado. Ah, não, mas pastor, mas ele pode de repente ter morrido e a Bíblia não falou que ele morreu. Passou endemoniado aqui na moto, aqui só Jesus. Mas a Bíblia diz que ele morreu, então eles seriam uma testemunha, porque eles morreram, mas morreram santos e Deus tomou por si. E aí Deus agora quer mandar eles. Tá, tudo bem. Se nós partimos do princípio que eles seriam esse, porém, a Bíblia não vai dizer que seria alguém que tivesse sido, né, levado ao céu para ser testemunha, tendo participado, né, de uma vida que nasceu em pecado. Ou você acha que Enoque e Elias não tinham pecado? Claro que tinha. Eles poderiam não viver na prática do pecado, que nem todo crente hoje. Todo crente hoje tem pecado. Ele pode não viver na prática do pecado. Porque diz a Bíblia que nós pecamos por obra, atitudes, palavras, pensamentos e olhares. Agora, nós não temos prazer no pecado. Ou seja, o pecado na vida do crente ele é um acidente, ele não é um status de vida. Então, qual a conclusão que eu chego? Que há anos atrás, eu estava errado com a minha visão de que as duas testemunhas seriam Enoque e Elias. Podem ser qualquer outras pessoas, ou os anjos do Senhor, né, que serão testemunhas dele, porém, eu não consigo fechar essa conta de serão Enoque e Elias pelo fato de que todo homem que nasceu da mulher e de um homem, de um ato sexual, era um homem pecador. Então Elias e Enoque, mesmo que eles não morreram aos nossos olhos, eles morreram em si. Porque a árvore da vida, se a Bíblia diz que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas da árvore da vida Deus não permitiu. Ou seja, ter vida praticamente eterna. Isso ele não permitiu. Então, queria deixar esse resíduo e deixar para você pensar. Ah, não, mas eu discordo. Tá bem, você é livre para discordar, mas que você tenha que reconhecer que tanto Enoque quanto Elias eram homens pecadores, tanto é que o apóstolo Paulo chega a declarar, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas quando orou a Deus, Deus mandou fogo. E aí? Deus parou, cessou, mandou chuva. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas tinha uma vida com Deus, um relacionamento tal que no nome do Senhor ele fazia proeza. Então, querido, queria que você pensasse nisso e até o próximo vídeo.